Se você acha que o bull market acabou, você está sendo enganado. Meus amigos, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês na prática, eu quero mostrar para vocês com dados matemáticos, que de fato o mercado de alta não acabou, que em breve a gente vai ter mais um grande movimento de alta que vai elevar o preço do Bitcoin a mais de 100 mil dólares e não vai ser uma simples opinião. Como eu disse, eu vou mostrar com dados, com gráficos na prática. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de dar aquela força, aquela moral, se inscreve no canal e chapuleta o dedo no like. Além disso tudo que nós teremos no vídeo de hoje, eu também vou atualizar vocês sobre as últimas informações, principais índices globais, dados de inflação que saíram na parte da manhã, o PPI e assim por diante. Então, sem muita enrolação, bora pro conteúdo. Meus amigos e minhas amigas, vocês estão nesse exato momento olhando para minha tela. E hoje, dia 11 de abril de 2025, nós temos algumas informações interessantes, né? Principalmente o dado do PPI que saiu agora às 9h30 da manhã e que, é claro, né, está fazendo o Bitcoin ter um movimento de alta aí de quase 4% nessas últimas 24 horas. Como eu disse para vocês nos últimos vídeos, né, a queda acabou, a queda de fato acabou, aquela queda que opera abaixo de 74 mil dólares, que vai a 70, igual muitos estavam prometendo por aí. Então, o núcleo do PPI, do IPP, né, ele saiu 0,1% na base mensal em relação ao mês de março e a projeção era de 0,3%. Nós temos, então, um dado de inflação muito bom para o Fed, que possivelmente com esse dado, né, em breve vai começar os cortes na taxa de juros. Além do IPP mensal, nós temos aqui também o IPP, pessoal, só que não sendo o núcleo, né? O núcleo não considera alimentos e energia, e quando não é núcleo, considera alimentos e energia. Menos 0,4%. Ou seja, a gente já percebe que o setor de alimentos e energia tá caindo forte, né? Menos 0,4%, a projeção era 0,2%. Ou seja, a gente tem um momento onde a inflação ela tá regredindo e isso é muito bom para os mercados. Por isso que o Bitcoin sobe aí a 82.841 dólares por unidade. No dia de hoje nós temos mais informações relevantes, como discursos dos membros ali, né, do FONC, expectativa de inflação, índice de preço do consumidor, posições de petróleo, posições de Nasdaq, de S&P 500, mas a gente não vai entrar nesse ponto no dia de hoje, porque essas informações ainda vão sair. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é que todo aquele caos, aquele medo, aquele pânico começa a passar. Olha como o Dow Jones, S&P, Nasdaq, enfim, Russell 2000 volta a subir e sobe bem no dia de hoje, né? Mesmo com o VIX caindo. Por quê? Já já a gente vai entrar nas questões das tarifas. Mas agora eu bato o martelo aqui pra vocês. Acabou a guerra comercial entre China e Estados Unidos. Marcão, como assim? A China acabou de aumentar e você tá falando que acabou? Pessoal, acabou. Fica comigo que você vai entender já já, tá bom? Então, os mercados americanos em alta no dia de hoje, uma alta bem interessante. Quando a gente olha para a Europa operando mista nas últimas 24 horas e a Ásia que operou também muito no positivo, né? Como a gente consegue observar, Xangai, SZSI Component, China A50, DJ Xangai, tudo em alta nas últimas 24 horas. Taiwan subiu 9,25%. Ou seja, cadê aquele medo todo? Passou, o mercado ele é feito de narrativas. Quando você não tem opinião própria, formada e bem fundamentada, você cai nas armadilhas. E quais são essas armadilhas? São as narrativas criadas. Recessão, fim do mundo, colapso da economia, enfim. Galera, então a Ásia também operou no positivo, com exceção aqui da Coreia do Sul, né? Coreia do Sul que caiu 0,50 e o Nikkei 225 que caiu 2,96. Mas a China continental, ela sim operou em alta forte. Vamos para uma notícia aqui para a gente atualizar essas informações das últimas 24 horas e depois fazer uma análise completa do ciclo do Bitcoin, uma análise mais profunda, tá bom? Então vamos pegar aqui as informações em primeira mão, diretamente da fonte Estados Unidos. Ações dos Estados Unidos caem, semana volátil, devido às tensões comerciais entre China e Estados Unidos, que vocês estão cansados de saber, né? As ações dos Estados Unidos caíram na sexta-feira, né?
encerrando uma semana volátil com uma nota moderada. Deixa eu só ver uma coisa, hoje já é sexta, ô coisa boa, hein? Tava até perdido aqui, mas hoje já é sexta. As ações dos Estados Unidos caíram na sexta-feira, encerrando uma semana volátil com uma nota moderada, enquanto os investidores assimilavam a notícia de que a China havia aumentado seus impostos sobre as importações dos Estados Unidos, intensificando a guerra comercial entre os dois gigantes econômicos, mas já está acabando, tá? Bom, então a gente observava que no começo da manhã, os mercados americanos, as ações, elas estavam caindo, mas virou tudo, né? Principalmente após os dados de inflação, o PPI que eu acabei de mostrar para vocês. Os principais índices de Wall Street ainda caminhavam para sua primeira semana positiva em 3, cada um sendo negociado com mais de 3% de alta, após ganhos massivos na quarta-feira, depois que o presidente Trump anunciou uma suspensão de 90 dias de algumas de suas tarifas recíprocas, né? Aquele teatrinho do Trump que a gente já comentou. Agora, meus amigos, olha só. A briga entre China e Estados Unidos em relação às tarifas não é que parou, mas já não faz mais efeito. Como assim? China retalha com tarifas de 125%. O sentimento continua muito frágil, pois os investidores estão nervosos com a piora das relações comerciais entre Estados Unidos e China e as implicações que isso teria na economia global. A Casa Branca disse na quinta-feira à noite que a China agora enfrenta tarifas americanas de 145%. E a China retalhou na sexta-feira anterior, aumentando suas tarifas de importação de produtos americanos para 125%. A tarifa representa um aumento em relação aos 84% anunciados por Pequim na quarta-feira e representa a mais recente escalada na intensificação da guerra comercial entre Estados Unidos e China. A medida entrará em vigor a partir de sábado, informou Pequim. Pequim também indicou que não responderá mais a impostos dos Estados Unidos e pronto, acabou a guerra comercial entre esses dois países. As taxas continuam? Continuam. Mas agora, meus amigos, a China não responderá mais. Por quê? Porque o mercado americano já ficou inviável. Talvez você não esteja entendendo o que nós estamos vivendo agora, mas basicamente as relações comerciais de importação e exportação entre China e Estados Unidos se tornaram inviáveis por conta das tarifas. Como que a China vai vender um produto para consumidores americanos com uma taxa de 145% para o governo? É inviável. Então é muito mais fácil a China deslocar de mercado, parar de vender para a economia americana e começar a vender para outras economias, seja ali no Sudeste Asiático, seja, né, na América do Sul, tá? Seja na Europa, procurar outros mercados, porque o mercado americano se tornou inviável. Claro, o mercado americano ele é muito consumista, então é um mercado que faz grande diferença e que vai afetar a economia como um todo global em breve, mas não agora. Efeitos macroeconômicos dessa magnitude de tarifas levam algumas semanas / meses para, de fato, fazer efeito e a gente vê a representação desse efeito. Então, Pequim também indicou que não responderá a mais impostos nos Estados Unidos. A gente pode dar, então, essa guerra comercial como acabada. Se os Estados Unidos continuar subindo as tarifas, beleza, Pequim não vai subir mais. Então, os Estados Unidos, consequentemente, também vai parar de subir essas tarifas. Investidores se preocupam com o impacto econômico das tarifas sobre a China, visto que os Estados Unidos ainda importam diversos materiais essenciais do país, que não são facilmente substituíveis. A China também é um mercado-chave e um polo de manufatura para diversas grandes empresas americanas, especialmente a gigante de Wall Street, a Apple. O que eu, Marcos, acredito? Essas tarifas altas não duram muito tempo. O circo acabou. A palhaçada tem que acabar. E ela vai acabar em algum momento onde Trump volta atrás, cancela as tarifas com a China cancela as tarifas com os Estados Unidos e pronto. Você foi feito de idiota, foi enganado, vendeu suas posições de prejuízo por conta de um teatro macroeconômico sobre as tarifas, tá bom? Então, essas são as últimas informações das últimas 24 horas em relação às notícias e divulgação de dados econômicos. Dados de inflação muito bom, fez com que o Bitcoin começasse um movimento de alta, eu vou mostrar isso na tela para vocês agora, subindo aí quase 4% nas últimas 24 horas, enfim. Então, o VIX ainda continua subindo, mas já está fazendo claramente demonstração de topo, e como eu já mostrei para vocês, um VIX alto não adianta, ele não segura por muito tempo, volta, ele cai, e aí isso leva o Bitcoin a uma alta forte.
Bom, na Europa, o VIX já despencou, principalmente em gráficos menores, olha esse gap. Na Ásia, o VIX continua alto, mas também não vai se segurar por muito tempo. O dólar no mundo cai, o SDX cai, principalmente agora com esses anúncios breves, né, de cortes na taxa de juros. O euro-dólar volta a subir, maravilha, muito bonito que o euro-dólar está fazendo. Nasdaq volta a subir com 0,59% de alta. E vamos falar um pouquinho então sobre o Bitcoin. Primeiramente, eu queria entrar com vocês nesse gráfico aqui e lembrar que nós estamos, de fato, ainda dentro do bull market. Então agora nós começamos essa análise do bull market mais completa. Nós ainda estamos dentro do bull market. Observe como, né, nos bull markets passados a gente teve correções. Eu vou mostrar isso para vocês já já. Ó, vamos pegar aqui gráfico de 4 horas, ou melhor dizendo, gráfico diário, e vamos voltar a bull markets passados. Olha só, correção aqui, a gente está falando de 2021, correção aqui dentro do bull market. A mesma coisa aconteceu, meus amigos, lá em 2017, mas a gente vai aprofundar nisso durante esse vídeo, tá bom? Então, observe primeiramente que de acordo com o padrão macroeconômico, nós estamos dentro, né, macro cripto, macro Bitcoin, nós estamos dentro do bull market. O bull market tende a acabar somente em 2025, 2026, tá? Com essas tarifas e como deu uma atrasada, a gente pode até ver, meus amigos, uma coisa nova acontecendo, que é o bull market do ano de 2025 não acabando em novembro, mas se estendendo para os primeiros meses do ano ali de 2026. Ou seja, um bull market que pode ir até março, fevereiro de 2026, já que nós temos esse atraso. Então, se você acha que, nossa, nós tivemos um atraso no bull market, agora já era, perdemos toda essa alta? Não, porque essa alta que nós não estamos vivendo aqui, ela vai continuar lá no ano de 2026. Tá? Uma vez que nós temos os cortes na taxa de juros previstos para também 2026, tá bom? Então, beleza. No médio prazo, olhando para o bull market, nós afirmamos, mesmo com a correção de 30%, olha só, vamos pegar aqui, ó, correção de quanto, Marcos? Uma correção que chegou a 31%, 32%. Mesmo com uma correção de 32%, nós ainda estamos dentro de um bull market. E aí eu vou mostrar isso para vocês nesse exato momento. Então a primeira coisa que você tem que observar é que é normal ter correções dentro do ciclo de bull market, tá? Vamos pegar aqui, ó, e eu vou mostrar para vocês na prática o ano de 2017. 1º de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2017. Observe que esse gráfico, ele vai dividir o ano, né, em 4 trimestres. Então, 1º trimestre, 2º trimestre, 3º trimestre e 4º trimestre. Observe também comigo, né, que dentro do gráfico nós temos a visualização da alta do Bitcoin. A visualização da alta do Bitcoin que começa lá em janeiro de 2017 e vai até 31 de dezembro de 2017. Observe então o gráfico subindo. Olha só, vou desenhar aqui, depois eu vou apagar. Olha o gráfico subindo, consegue perceber isso? Maravilha. Agora repare aqui comigo, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom, repare aqui comigo que durante esses movimentos de alta no bull market de 2017, o que aconteceu? Houveram correções na casa dos 34%. Então, olha lá em janeiro de 2017 teve uma correção de menos 34%, exatamente essa correção aqui. Depois, meus amigos, mais ou menos ali no início de abril, a gente viu outra correção na casa dos 29%. Olha só a correção acontecendo aqui, ó. O que você acha? Nesses momentos, o pessoal ficou apavorado, o pessoal começou a vender. Vender um ativo que na época, né, estava extremamente descontado, tá? Mas não para por aí. Deixa eu mostrar para vocês que essas correções dentro do bull market são correções naturais, como foi o caso de julho. Junho, olha só, julho começou uma correção muito parecida com a que nós estamos vivendo agora. Olha só esse padrão. Uma correção, então, que perde os fundos e aí faz uma marcação inferior, cai 39%, ou seja, bem pior do que a correção que nós estamos vivendo hoje, que é de 32%. Então, cai 39%. E depois o preço volta a subir com muita força.
mais uma correção. A gente já contabilizou 1, 2, 3 correções, mas não para por aí. Veremos lá em 2017 mais uma correção em setembro. Uma correção que amarga também os 39%, quase 40%. E depois, mais uma correção lá em novembro, essa correção de 30%. E a última, que já estava marcando ali o final do bull market em 31 de dezembro de 2017, que foi essa correção quando o Bitcoin já tinha chegado próximo à marca dos 20 mil dólares por unidade, como você consegue observar aqui, ó. Aqui foi os 22 mil, aqui foi os 20 mil dólares por unidade, onde foi o pico do ciclo de alta de 2017. Então o ano de 2017 foi um ano com 1, 2, essa aqui a gente não considera, mas 1, 2, 3, 4, 5 correções durante a alta. E você está desesperado com essa correção que estamos vivenciando agora, né? Já adiantando para vocês, é muito provável que durante essa alta que nós vamos continuar vendo, o mercado faça mais correções no futuro. Então já se prepara o estômago. Para mostrar para vocês, eu também peguei esse gráfico aqui que mostra em detalhes os ciclos. De fato, nós estamos atrasados em relação aos outros ciclos, aos ciclos passados. Mas como eu disse, o bull market ele deve durar um pouquinho mais. Não deve acabar em novembro de 2025. Ele deve continuar pelos próximos 3, 4 meses de 2026. Uma vez que nós estamos atrasados em relação às outras épocas do mercado, né? Aos outros bull markets do mercado. Então, deixa eu explicar em mais detalhe para você entender. Época 1, quando na mineração, né, os mineradores recebiam 50 bitcoins de recompensa, né? Depois, na época 2, aqui, meus amigos, o Satoshi, ele minerava, né, com a sua máquina lá para validar a rede, né? Na época 2, pós primeiro halving, os mineradores começaram a receber 25 bitcoins, depois 12.5, depois 6.25 e depois 3.125. Ponto muito importante, né? Observe que na época 1, nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos essa linha roxa aqui, ó. Esse momento que nós estamos vivendo, na época 1, que está em rosa, olha o que o mercado já estava fazendo. Então, ano passado, quando eu falava para vocês, olha, gente, o primeiro trimestre de 2025 deve ser muito bom. Eu falava isso baseando-se em informações sérias, em dados, em histórico. Olha só como foi a primeira época. Alta explosiva. Ah, Marcos, mas foi só a primeira época. Não. Olha a segunda época, se comparada ao mesmo momento que nós estamos vivendo. Então, para ficar ainda mais claro e você entender, eu vou colorir de outras cores. Nós somos essa linha roxa aqui. Nós estamos vivenciando essa época. Se comparada à primeira época, era para a gente estar em alta nesse primeiro trimestre de 2025, né? Era para ser uma alta muito forte. Se comparado ao segundo trimestre, era para ser uma alta muito forte. Se comparado, meus amigos, ao terceiro, né, a terceira época, era também para nós estarmos vivenciando. Olha aqui, ó, em azulzinho, consegue observar em azulzinho? Ó, uma alta muito forte também. E se comparado à quarta época, que foi uma época muito conturbada também por conta da pandemia, era para nós estarmos em alta, mesmo, né, se comparado a uma época fraca, que foi a época da pandemia. Então, agora, nós estamos vivenciando um momento onde as tarifas atrasaram o bull market, que já estava cantado, né, que já estava descrito que teria que acontecer. Então, é muito importante você entender o momento que nós estamos vivendo. Agora, como eu mostrei, correções de 30% são correções normais dentro de um bull market. Nós estamos vivenciando uma de 32%. E está todo mundo desesperado. Agora, vamos lembrar dessa outra imagem que eu trago para vocês há muito tempo. Há mais de 4 anos que eu mostro isso aqui para vocês em live, né? Em conteúdo gravado também. Repare como é simples entender o ciclo do Bitcoin. 2011, queda, bear market. 2012, recuperação. 2012 já começou ali um movimento de alta mais forte. 2013, bull market. 2014, queda. 2015, lateralização. 2016, início da alta. 2017, alta forte. 4 em 4 anos, repara isso.
2018, queda forte. 2019, recuperação, lateralização. 2020, início da alta forte. 2021, pancada para cima. 2022, bear market, correção. Depois, 2023, lateralização. 2024, o que a gente viu? Início da alta, não foi isso que a gente viu? Primeira fase do bull market. E agora, na segunda fase do bull market, que nós esperamos em 2025, é a continuação do movimento de alta. Assim como foi em 2021, assim como foi em 2017, assim como foi em 2013. Então, não se desespere nesse momento do mercado, porque nós estamos vivenciando apenas um drawdown, né, em relação à TH. É apenas um drawdown. Não tem nada de errado com essa correção que nós estamos vivenciando. De acordo com ciclos, em breve a gente vai iniciar uma disparada, né? No curtíssimo prazo, meus amigos, o que nós temos é um movimento um pouco chato, para ser sincero, né? Eu sempre sou muito sincero com vocês. Então nós temos um movimento que a gente já conversou, que é um movimento de lateralização. É um movimento onde o mercado não consegue se recuperar com muita força e também não consegue cair com muita força, ele não consegue perder os níveis de suporte definido, como foi aqui os 75 mil dólares, 74 mil dólares, que eu virei para vocês e falei, ó, esse é o fundo do mercado, não cairemos mais, como não estamos caindo. O que é previsto agora de acordo com o meu conhecimento gráfico, o meu conhecimento técnico? Gente, é muito provável que nós vivenciamos, deixa eu ver se eu perdi o desenho, mas é muito provável agora que nós vivenciamos um movimento ainda de lateralização, como eu já venho batendo na tecla. Então, eu acredito ainda, né, que o mercado não vai, a partir de hoje, iniciar uma mega explosão e continuar um movimento de alta. Para mim, na minha visão de mercado, é muito mais provável, é muito mais factível uma ainda volta, tá? Eu sei que você não vai gostar de ouvir isso, mas nós ainda estamos muito enfraquecidos. Então é mais provável que o mercado faça isso aqui, ó, e continue esse movimento de lateralidade, sem megas explosões agora, tá? Inclusive, é até bem provável um reteste ainda dessa fase dos 77, 76 mil dólares. É provável que isso aconteça, tá bom? Mas, de forma afirmativa, eu posso dizer para vocês que o bull market continua. Quando nós sairmos dessa tendência de baixa, dessa linha de tendência de baixa, né, quando nós sairmos dela, e possivelmente vai ser uma saída, né, mais ou menos assim, meus amigos, ó, quando nós sairmos dela, aí nós estaremos livres para fazer um movimento de alta, porque não vai ter a pressão vendedora a mais de curtíssimo prazo. E aí sim o mercado pode decolar e ir embora, continuando o movimento do bull market. Tá bom? Então, não se assuste e não se desespere. Agora, se você quiser ter as informações em primeira mão de compra, de venda, qual ativos eu estou comprando, quais moedas, quais criptomoedas, né? Quais operações eu estou fazendo no mercado futuro, então eu quero trazer uma novidade para vocês, que é, né, o acesso ao criptoinvestidor. Meus amigos, eu preparei esse site aqui então, explicando para vocês como que vai funcionar. Basicamente vai ser um grupo fechado, restrito ao Telegram, onde eu vou passar informações privilegiadas, informações com base no meu conhecimento, no meu histórico de mercado. E, bom, vocês estão vendo, né, através das lives, através dos vídeos, eu venho acertando muito. Ah, Marcos, você não é humilde. Não é questão de humildade, tá? Mas é questão de mostrar para vocês o caminho das pedras, o caminho correto. Então, os sinais que movem o mercado de criptomoedas. Domine o tabuleiro como quem criou o jogo. O mundo das criptomoedas esconde verdades que poucos conhecem. Você está pronto para receber sinais privilegiados e entender os verdadeiros mecanismos que controlam este mercado? Nesse grupo, então, toda semana eu vou trazer uma análise bem detalhada e explicativa, mostrando na prática o que eu estou fazendo. Se eu estou comprando, se eu estou vendendo. E mais, quais ativos eu estou comprando e quais operações eu estou vendendo. Com alvo, com take, com stop, enfim, tudo bem detalhado. Então, se você tiver interesse, acesse o link aqui embaixo, tá fixado no primeiro comentário, e se inscreva aí para participar do meu grupo fechado no Telegram. É um grupo restrito, então não vai ter qualquer pessoa por lá,
tá bom? Meus amigos, então esse foi o conteúdo do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de dar aquela força, se inscreve no canal, ativa as notificações, chapuleta o dedo no like e vamos juntos, firmes ao topo do Bitcoin, que ainda não chegou dentro desse ciclo. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, falou, valeu, é nóis!